Duplo Expresso. A demonologia, a ciência que o Brasil explica, ou a ciência que o Brasil exemplifica. Ciência das nanopartículas, dinâmica de vórtices de supercondutores, exopaleontologia, mecatrônica e ciberiologia, solvência e coagulação rizomática, eletrofisiologia, microcomputação quântica, aerodinâmicas de turbinas eólicas. Nada disso tem futuro no país do passado. Além de não existir mais verbas disponíveis para essas inutilidades de pesquisas do mundo científico, são disciplinas já ultrapassadas. Meus jovens e menos jovens, a disciplina da hora e do futuro para entender o Brasil é a demonologia. Sim, a área do conhecimento que se interessa a criaturas bestiais, demônios e espíritos maléficos, a descrição do inferno e de coisas ruins de todo tipo, do qual o Brasil é um orgulhoso expoente da sua antibiodiversidade. A demonologia, esta sim, verdadeira ciência sem fronteiras, se interessa, lógico, à análise do fenômeno demonológico e, eventualmente, à sua profilaxia, ou seja, métodos de prevenção e cura. A disciplina tem uma ciência irmã, a angelologia. É o estudo dos anjos e suas ações de bondade e justiça divina. Porém, a angelologia é ciência em declínio no Brasil dos últimos anos. Uma disciplina em vias de extinção por falta de objeto de estudo. Na ausência do arcanjo Gabriel, guerreiro do povo brasileiro, e de sua lança, os capetas ressurgem, pululam e dançam a dança do pato assado antes de ir para o caldeirão da classe média decaída, onde o cramulhão estrelado é o chefe da cozinha. Uma escola sem partido, em breve, universidade sem partido e, quem sabe, uma democracia sem partidos. Para que estudo de gênero, de cultura afro-indígena brasileira, de antropologia, de sociologia, filosofia, de análise de fatos históricos e das lutas sociais? Vá de reto, Satanás! Esse emaranhado de conhecimentos inúteis pode ir para o quinto dos infernos coloridos e vermelhos. Tentarei desta vez, não sei se conseguirei. Finalmente, fazer um texto em sintonia com os tecnocratas neutros de Brasília, com o pessoal da Bolsa e do Fiesp, enfim, um texto sem partido. Meu amigo estudante, a ciência do momento, definitivamente a demonologia. Demônio não tem partido, estando, consequentemente, seu estudo previamente liberado pelo crivo de um Conselho de Ética das Coisas Ruins, formado pelo ministro da Deseducação, o Kim Kataguiri censurado e o Alexandre Frota, acompanhado do Bispo Macedo. Demônio só toma partido a favor do Grande Satan, que, este sim, age em interesse próprio, privado e de seus clientes acionistas ultraliberais. E quem pode com seu fogo é que faça mais. Demonologia é disciplina velha, superior à física newtoniana e ao racionalismo cartesiano. Persas já tratavam do assunto nas priscas eras da antiguidade. A sabedoria milenar do zoroastrismo ensina que a ociosidade, a mãe da vergonha, invoca os demônios da fome, os demônios da sede, os demônios da sujeição, os demônios da doença e o demônio da miséria. Contra eles, a arma principal é o trabalho agrícola. Mas a ociosidade no século XXI é o diabo ressurgente do desemprego. Um dos principais textos do zoroastrismo, o Vendidá, tradição fixada no século III a.C., e cujo título pode ser traduzido por O que foi dado contra os demônios, ensina. Quando o trigo cresce, os demônios são atingidos pelo terror. Quando os germes brotam, os demônios tossem. Quando se vê os caules, os demônios choram. Quando se vê as espigas, os demônios torcem os calcanhares. Quando moemos o grão, os demônios caem por terra. Parece que eles têm ferro em brasa girando em suas mandíbulas quando o trigo está em abundância. Tentando decifrar. Então, quando a colheita para o povo é boa, a voz dos demônios contra o trabalhador ecoa? Quer dizer que, segundo a sabedoria zoroastriana milenar, distribuir terras para o camponês plantar seria contra o demônio lutar? Sabedoria antiga persa. A obra de referência que funda a língua italiana é o Inferno de Dante. Na verdade, a obra se chama Divina Comédia. Trata-se de uma espécie de tríptico, uma pintura em 3 partes, onde o autor descreve, nesta ordem, o inferno, o purgatório e o paraíso.
este último de passagem quase tão difícil para o comum mortal que habeas corpus de Lula transitando no Supremo Tribunal Federal. Mas, como o diabo, além de campeão de audiência, faz morada vizinha aos homens, tomamos a parte pelo todo e nos referimos a essa obra como O Inferno de Dante. Além de poeta, Dante esteve envolvido na política local, e talvez por isso seja capaz de identificar tão bem quem ele encontra na sua incursão infernal, guiado pelo poeta latino Virgílio. Pois poesia é barca e das penas do mundo salva. Dante encontra ali nobres, avaros ricos e os insaciáveis glutões da sociedade. Descreve detalhadamente quais castigos essas almas sem almas devem sofrer pelos pecados cometidos. O laureado poeta teve, no entanto, que deixar sua querida Florença, expulso que foi da cidade em processos jurídicos manipulados pelo político. Chegou mesmo a ser condenado a queimar na fogueira por um tribunal. Acho até que eu conheço um caso no Brasil meio igual. Em seguida, ele acabou tendo seus bens tomados e foi lançado ao exílio. Mas quem viria se lembrar do nome dos rasteiros juízes em vez da grandeza do julgado? Talvez fossem Torquemadas ou qualquer outro salafrário. Viraram pó no limbo do esquecimento, onde ninguém evoca seus nomes. Dizem que nem o diabo os quis por causa da fedentina, pois estes juraram sobre a Constituição e a Bíblia que praticariam uma justiça republicana cega e quase divina. Pois é, a história se repete como uma farsa dantesca, se não fabricarmos a vacina. Então Dante, o poeta político, perambulou por França e Itália e terminou seus dias banido do outro lado dos Apeninos, na cidade de Ravenna, onde visita-se hoje seu imponente túmulo. O Inferno de Dante tem geografia e demonologia tão rica que merecia um artigo inteiro à parte e ao todo. Mas não me aprofundarei aqui em sua obra, cometendo assim grande pecado, esperando ter ainda chance de redenção no futuro dos meus passos, lá no purgatório da página dos escritores relapsos. Em 1467, um certo bispo espanhol fez cálculos minuciosos baseado no Livro das Revelações, segundo o qual um terço dos anjos caem e viram demônios, e chegou à conclusão que o número total dessas criaturas infernais era exatamente de 133.316.666 demônios. Meus caros, isso não é mera estimativa de pesquisa eleitoral do Datafolha ou do Ibope. São números precisos e confiáveis, inscritos pelo grande demonólogo Alfonso de Espina no livro A Fortaleza da Fé. Convenhamos, é muita criatura para atormentar a nossa pobre danada. Em 1577, Johannes Weyer escreve a Pseudomonarquia Demonium. Weyer chama de pseudomonarquia dos demônios a organização hierárquica dos reis, duques, príncipes e ministros e as 666 legiões da Polícia Federal da hoste infernal. Porque esses seres tão vis e repugnantes só poderiam se agrupar em um pseudo-reinado e jamais conseguiriam formar um verdadeiro governo legítimo, permanecendo sempre um pastiche, algo assim como a pseudo-república Demonum Brasilis, recentemente estabelecida e já tão combalida. Uma pergunta estrutural e metafísica, então, prende forma. Será a organização hierárquica do inferno rígida e despótica e copia os reinos e desgovernos humanos? Ou será a sociedade humana que não faz mais que reproduzir a opressora hierarquia infernal? Ser ou não ser o lobo demônio de outro homem? Eis a questão. A propósito da pseudo-república Demonum Brasilis, lembro aqui que vampiros são, em geral, indivíduos ricos, vestidos elegantemente, de nobre estirpe e sendo eleitoralmente mortos-vivos, transformados em morcegos e ardilosos demônios como castigo por suas desmesuradas ambições. Sim, são demônios do chique e do status quo. São viciados em sugar o sangue popular para continuar numa falsa vida de burguesidades. Vampiros, porém,
só podem agir na escuridão. Porque, se expostos à luz do jornalismo livre, se fecham em seus caixões ou se desfazem em poeira. Vampirões e príncipes dos vampiros e da privataria foram vistos se movendo entre Brasília, São Paulo e Avenue Foch, Paris. Sempre na calada da noite, sob a lua cheia dos lobisomens de pele de cordeiro ou sob os raios ofuscantes de uma planeta Vênus platinada. Admito, no entanto, que devo ser mais preciso, e justiça seja feita, ao menos aqui, já que em Curitiba e Brasília não se faz. FHC não é um vampiro qualquer. Ele é a própria encarnação do que há de perverso no homem faustiano. Sim, por quê? Quem é o Fausto dos textos de Marlowe e Goethe? Fausto é um homem de erudição, considerado douto pela sociedade e que já adquiriu grande prestígio na sociedade, conforto e a estabilidade financeira. Numa segunda fase de sua vida, porém, sua presunção, seu egocentrismo e sua indiferença para com os problemas de seus concidadãos geram um vazio em seu espírito, causado talvez pelo pretenso fim das utopias. E uma desilusão generalizada se degenera em uma ambição desmesurada de poder que invade e toma conta de seu ser. Nessa altura, surge o demônio Mefistófeles, oferecendo o que falta a Fausto. Ele tenta profundamente. Sumo poder. A sedução do diabo, porém, como sabemos, só pode se manifestar quando o indivíduo assim o deseja, se deixando tentar por suas invejas e fraquezas de caráter. Brechas psicológicas levam a brechas deontológicas que alimentam brechas sociológicas. Ironicamente, quem pode nos elucidar sobre o Fausto é Riobaldo, o simples e errante cangaceiro das veredas de Guimarães, capaz de brotar rosa nas palavras a partir de um mundo de espinhos. Riobaldo é homem direto, sobrelutando entre os infernos dos Brasis sem leis e do amor que sente e descompreende por Diadorim, lhe queimando ardente no grande sertão do ser e da imensidão, este que cruzamos no cavalo indomado da consciência. O experimentado Riobaldo, assim, ensina a um outro doutor, este sim, um sábio, porque a palavra popular ouve. O diabo vige dentro do homem, os crespos do homem. Ou é o homem arruinado ou o homem dos avessos. Solto por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum. É o que digo. Homem que dá forma e expressão social, os demônios ele engendra. Fausto e Mefistófeles firmam, então, um pacto de sangue. Pacto de ambição, onde o primeiro ambiciona o poder na vida e na sociedade, e o segundo ambiciona a alma do ambicioso. O pacto com o demônio é a traição do homem à sua essência humana e humanística. O homem que não quer se colocar em seu íntimo e perante a sociedade como um igual homem frente a outros iguais nos supremos tribunais da existência. Mesmo com os poderes que lhe são outorgados pelo falso amigo interesseiro, Fausto continuará blasé e indiferente perante a sociedade e a vida alheia. Isto até se deparar com a simplicidade e inocência da singela Margarete, que representa belezas que Fausto não pode ter, pureza genuína, paz de espírito. Como um troféu, Mefistófeles diz então que poderá oferecer Margarete a Fausto. Mas reparem bem que Mefistófeles não oferece, nem poderia oferecer, o seu amor, o encontro despojado, essência do outro, mas apenas a possessão do objeto de desejo, que nada mais é que a personificação do poder utilizado, nada mais é que outra forma de expressão do poder. O Fausto mefistotélico é, assim, personificação do poder utilizado para fins individuais, ou do ego individualista de certas classes. Podem Fernando Fausto Henrique Cardoso e seus capangas de ternos caros, diplomados em nobreza vil,
olharem com sinceridade nos olhos enrugados do sertanejo que luta com o sol, o céu e a enxada para manter sua roça em verde vida, como os olhos de Diadorim? Podem estes dar a mão a uma mãe sem teto no frio sertão da noite de inverno paulistana e dizer que agem em seu nome? Jamais. Porque só pode fazer isso quem vive uma vida genuína em suas convicções, seus atos, seus ideais. Tudo o que podem é vender ilusões de falsas mídias, promessas falsas e magia de números, todos maquiados com sangue e enxofre. Duplo Expresso.